sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Nós iremos assistir ao vídeo do pastor Lamartine Pozella, aonde ele está no podcast Inteligência Limitada, podcast do Vilela, aonde ele estará falando da volta de Jesus para julgar toda a humanidade. E aí, isto de fato vai acontecer? Jesus voltará para julgar toda a humanidade, ele irá fazendo as considerações dele, eu irei comentando aqui e vocês também irão deixar aqui os seus comentários no vídeo. Lembrando que isto não é uma refutação ao pastor Lamartine Pozella, não, de forma alguma, mas eu irei falar abertamente das fontes reais, das tradições teológicas que ele apresenta e bíblicas. Então eu vou falar de onde vêm determinadas origens textuais que o pastor Lamartine Pozella irá apresentar. Então, não é uma refutação ao pastor Lamartine Pozella. Eu apenas vou expor ao nosso público as fontes das crenças, das mitologias, dos folclores, das lendas, até de alguns dogmas teológicos cristãos protestantes, tá bom? Então vamos lá, vamos ver estas origens escatológicas. Então, dito isto, vamos então assistir aqui. Glória. Ele desce num cavalo branco, como diz Apocalipse 19, junto com milhões, né, de anjos e dos santos, que é a igreja, né? O livro de Judas, né, a carta de Judas, cita Enoque, que viu o Senhor vindo com as suas miríades de anjos. Então, a segunda vinda é... Enoque teve essa visão? Enoque teve essa visão. Opa, vamos parar aqui por um momento. Primeiro que este texto que ele cita de Apocalipse 19, né, que Jesus vindo num cavalo branco, tem o exato paralelo desta passagem no livro 3 dos oráculos sibilinos. Inclusive, nós aqui no Verdades Ocultas da Bíblia abrimos literalmente o livro 3 dos oráculos sibilinos, atestamos pela verificação de diversos acadêmicos a antiguidade do texto, que ele antecede o livro do Apocalipse, e nós vimos, vocês que estão aqui no canal, leram comigo, comparando o texto do Apocalipse com o texto do oráculo sibilino, um ao lado do outro, sendo que os oráculos sibilinos, o livro 3, é mais antigo do que o livro do Apocalipse. Então nós vimos claramente este paralelo. Uma outra coisa que também devemos ressaltar neste primeiro momento é que o que é citado no livro de Judas acerca de Enoque é oriundo da tradição de primeira Enoque, ou popularmente conhecido como livro de Enoque. E lembrando, para quem não sabe, vai saber agora, o livro de Enoque, diversas porções dele, literalmente diversas, foram encontrados as porções foram encontradas em aramaico na caverna 4 de Qumran. Isso, manuscritos do Mar Morto. Quem os traduziu foi o acadêmico J.T. Millick. Então ele publicou um livro destas traduções e ele comparou a outras versões que já existiam à sua época. Então o livro se chama Fragmentos de Enoque, Fragmentos da Caverna 4 de Qumran. Esse é o nome do livro em inglês, tá bom? Livro de Enoque, Fragmentos da Caverna 4 de Qumran, by J.T. Millick. Qual é a datação? Entre 200 e 150 antes de Cristo.
antes da Era Comum. Então, porções em aramaico. Então, e o exato paralelo textual em que o pastor Lamartine Pozzella está se referindo é do livro de Enoque, que é antes de Cristo, antes dos livros do Novo Testamento. A questão é que Enoque, de fato, não escreveu nada. O Enoque bíblico do livro do Gênesis não escreveu o livro de Enoque, tá bom? O livro de Enoque é uma produção literária, apocalíptica, de vários gêneros ali, né? Ele é dividido em livros até, livro dos vigilantes, livro das parábolas, livro das visões e assim por diante, tá bom? Então, o livro de Enoque foi encontrado em Qumran, quase ninguém sabe disso, na Caverna 4, em aramaico, tá bom? Vamos continuar aqui então. Enoque, que foi o 7º depois de Adão, estamos falando aí de 5.500 anos, Já viu isso daí? viu isso aí. Enoque teve uma experiência com Deus muito fantástica, né? Enoque diz que ele andou, viveu 65 anos e gerou Matusalém, seu filho. E a partir daí Enoque andou com Deus 300 anos. Matusalém, o nome no hebraico Matushelar, significa sua morte trará. E no ano que o Matusalém morreu, veio o dilúvio. Então, o que aconteceu com Enoque? Ele deu uma guinada na vida dele. Quando ele teve a consciência de que o filho dele ia nascer, Deus revelou para ele, olha, o dia que ele morrer, eu vou trazer o dilúvio e vou acabar com toda a terra. Aonde está isso? No próprio livro de Enoque. No livro de Enoque. Fala do nascimento do seu filho, fala claramente. Tem uma seção de capítulos só para falar sobre isso. E esta seção traz um paralelo importantíssimo. Traz um paralelo importantíssimo, que também vai falar acerca do nascimento de outras figuras no livro de Enoque. E vocês vão entender mais à frente, eu vou explicar com mais detalhes o porquê que este paralelo é importante, dos nascimentos de pessoas especiais no livro de Enoque. E aquilo fez ele mudar de vida. E ele deu o nome do filho. A sua morte, a morte dele, né, do meu filho, trará. Trará o quê? O dilúvio. Só que a Bíblia diz que ele não viu só isso. Diz que ele também viu a vinda do Senhor, com os anjos, entendeu? Então, a segunda vinda... No livro de Enoque, ele viu a vinda do Senhor. O Senhor, para o pastor Lamartine Pozzella, obviamente, é o Jesus, a figura de Jesus no Novo Testamento. Veja bem, a figura de Jesus no Novo Testamento, que é como o próprio Novo Testamento coloca que Enoque viu. Mas o que Enoque viu no livro de Enoque? Enoque viu a vinda do Messias. E no livro de Enoque não há menção sobre o nome Jesus. Há apenas, por exemplo, no capítulo 45, no capítulo 48, há a visão da vinda de um Messias. Mas o livro de Enoque fala que este Messias é Jesus? Não. Não fala que é Jesus. Não há esta descrição ou a menção deste nome no livro de Enoque. Então, isso é importante ser pontuado e eu ainda vou falar algo importante. Estou esperando um momento aqui que ele fala algo que eu vou dar até o capítulo para você do que ele está falando. O capítulo no livro de Enoque. Ela vai ser aberta para todo mundo ver. Essas pessoas que não acreditam no arrebatamento acreditam na segunda vinda. Entendi. Então não importa, tendo arrebatamento ou não, Vai Jesus ter. virá. Entendeu? Para quem acredita que vai Mas ter o ele arrebatamento. vem dessa vez para guerrear. Lembrando que a teologia da interpretação da palavra arpazo, arrebatar, tirar com força,
lá da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16, 17 e 18, aonde no português vem traduzido para arrebatar, e aonde criou-se uma teologia de arrebatamento secreto no século XIX, a partir dos escritos de John Nelson Darby. Isso é algo moderno. Historicamente, o que se aguardava era a vinda de um Messias para implementar um reino na terra, fazer nova todas as coisas. Um novo céu e uma nova terra são linguagens metafóricas para falar de um novo tempo. E se você for à literatura interpretativa apocalíptica, é isso que centenas de milhares de escritores aguardavam. A visão de um arrebatamento secreto é a partir do século XIX. Desculpe lhe contar esta verdade, tá bom? A partir do século XIX. Antes disso, ninguém interpretava dessa forma. Triste realidade, tenho que expor aqui. E, ainda mais, me parece que a visão teológica, escatológica do querido pastor Lamartine Pozzella é um tanto futurista. Então, parece-me que ele tem uma visão futurista, me parece. Só que o futurismo, ele foi criado por um padre jesuíta chamado Francisco Rivera, que no século XVI escreve um livro, Comentários do Apocalipse, do Santo Apóstolo João, livro este que eu já mostrei aqui no canal. Esse livro, ele existe até hoje, tá bom? Eu mostrei a capa dele, mostrei o site que ele tá lá arquivado. Este livro sobreviveu a nós, tá bom? Aonde toda a teologia futurista que os assembleanos, principalmente, repetem hoje, já existia num livro do século XVI de Francisco Rivera. Assim como o preterismo é de Luiz Alcazar. Então, o preterismo é de Luiz Alcazar, padre jesuíta. Futurismo, Francisco Rivera, tá bom? Então, dei o nome do livro, dei o nome do cara, dei o nome até do preterista. É só você pesquisar. Tudo que você possa imaginar foi ele. E John Nelson Darby, curiosamente, já lá no século XIX, parece que ele tinha acesso a esse conhecimento. Parece que ele tinha acesso à literatura desse livro. Porque diversos postulados teológicos que inicialmente parecem ser de John Nelson Darby, nós já vemos em Francisco Rivera. Por isso que na academia, John Nelson Darby é chamado de o pai do futurismo moderno. Moderno, tá bom? Então, essa questão de volta de Jesus é complicada para quem conhece. O cara lá, o afegão médio da igreja, ele tá ouvindo aquela coisa ser repetida, ele não investiga a fonte, ele confia no pastor dele, ele já nasceu com essa teologia implementada há quase 200 anos. Ele já nasceu com a teologia implementada. Então, para ele, é a verdade absoluta. Só que quando ele vai estudar, sentar no banco do seminário, abrir o livro, quem inventou isso? Quem disse isso? Ah, foi Paulo. Não foi Paulo. Não foi. Até porque a palavra arpasso, ela se repete no Novo Testamento e não é traduzida e nem tem essa conotação de um arrebatamento secreto. Então é muito complicado isso. E detalhe, eu não tenho culpa que não ensinaram isso a você na igreja. A culpa não é minha. E agradeço, eu estou dando o nome de quem fez, estou dando o nome do livro dele, que você encontra, digita em italiano, você vai encontrar em latim, você vai encontrar o livro dele disponível para você baixar, tá bom? Ah, mas é em latim. Usa o Google Tradutor, vai traduzindo o livro no Google Tradutor e vai lendo. O nome disso é correr atrás, é ser esforçado para aprender. Então, você vai ver que as ideias já estão lá, tá bom? Não na paz, que nem veio na primeira. Não, a primeira ele veio para salvar, a segunda ele vem para julgar. Isso é futurismo. Isso é futurismo. Síntese
teológica, sistematização teológica, beleza? Qual é o fundamento disso? Não temos. Até porque quem vem para julgar o mundo em um primeiro momento é o Messias que está lá em 1 Enoque, ele vem para julgar, e também o rei vindo do sol, dos oráculos sibilinos, livro 3. O rei vindo do sol, ele vem, guerreia e julga a humanidade, tá bom? Mesmo? Vai julgar. Aí o bicho vai pegar. Aí o bicho vai pegar. Tanto é que no Armagedon, todos os inimigos vão morrer na hora. Mas a gente não deve esperar visualmente este ou aquele tipo de Jesus. Não dá pra saber Não. como ele virá. A Bíblia fala... Pode ser uma mulher, por exemplo. Claro que não, né? Ah, não sei. Não, Jesus é o mesmo. Só que, por exemplo, em João capítulo 1, João tem uma visão de Cristo agora, como ele é no estado glorificado. Tá. Ele Então, descreve. ele escreve que ele vê cabelos brancos como a neve, olhos de fogo, pés como de bronze. Na verdade, ele está citando uma coisa parecida com o que ele enxergou. Ele viu Jesus completamente glorificado. Uma voz como de muitos trovões e águas, uma voz poderosa, né? Então Jesus vem, mas em corpo, ele é corpóreo. É aqui que eu queria chegar. Esse paralelo, tirando os pés como latão reluzente, mas esse exato paralelo dessa visão de um ser que foi divinizado, você encontra, isso vem de 1 Enoque também, é o nascimento de Noé, exatamente isso. 1 Enoque, capítulo 106, eu estou tirando a fonte, exatamente isso, os seus olhos brilham como o sol, como chamas de fogo, seus cabelos são como a branca lã, e você vai ver esse cenário se repetindo na literatura antiga, quando quer falar de alguém que é como um ser divino, como alguém, ou que está sendo ali, tendo uma visão divinatória do mesmo. Acho que posso usar esse termo. É os mesmos paralelos. Então, isso que João está vendo, ele não viu. Porque isso já tem antes. Muito antes. E aonde tem? No livro de 1 Enoque, capítulo 106. Você vai ver o exato este paralelo. O exato este paralelo. 1 Enoque 106. Então, aliás, tem um livro muito interessante que é Assuntos Contemporâneos em Orientações Proféticas, um livro de origem adventista até. Um livro muito antigo, que ali por volta da página 300 e alguma coisa, não vou lembrar agora de cabeça, tem um artigo de um cara chamado Tim Crosby, se não me engano é isso. E eu comprei o livro, já mostrei ele aqui fisicamente para vocês aqui em outros vídeos, várias vezes. Eu comprei o livro e paguei caro, livro caro, por incrível que pareça. Só que nesse capítulo tem diversos paralelos do livro do Apocalipse, um livro adventista já mostrando isso, que o Apocalipse tem influência de literatura apócrifa e que a correlação, né, isso depois estudando mais a fundo ainda, a correlação do Apocalipse com o livro de Enoque é tão profunda que há quase uma dependência direta. Que se fôssemos traçar a níveis percentuais, seria de 60% a 80% de dependência direta. Isso aqui veio do livro de Enoque. Isso aqui veio do livro de Enoque. Os selos, o livro da vida, o mar e o inferno darão seus mortos. Meu amigo, livro de Enoque. Fora outras coisas que eu nem estou lembrando aqui de cabeça, mas que eu já fiz aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, diversos vídeos no canal. Abrindo o livro de Enoque e abrindo a Bíblia. Fiz uma live no canal da Érica, abrindo vários textos do livro de Enoque e Novo Testamento, e fiz uma live também no canal do professor José Alessandro, abrindo o Novo Testamento e abrindo o livro de Enoque. Então, eu já atestei isso largamente aqui para vocês na internet, abrindo os dois textos, tá bom? Então, João viu algo? Não. Fora que tem também no livro do Apocalipse outros textos paralelos ao Oráculos Sibilinos, livro 3, nem livro 1, nem 2, nem 4, nem 5. O livro 3, tá? Os paralelos com o livro do Apocalipse estão em larga maioria
com oráculos sibirinos, todos no livro 3 e no livro do Apocalipse, vai do capítulo 16 ao capítulo 22, até essa questão do cara montado no cavalo branco descendo, né? Aí o escritor do Novo Testamento, ele adapta a sua realidade, do seu tempo, escrevendo para o seu público, aquilo que ele vê ali nos oráculos sibirinos. Fora que também uma grande guerra, né? Como a guerra do Armagedon e outras batalhas que parecem aparecer no livro do Apocalipse, são oriundas também das tradições essênicas do chamado pergaminho da guerra, ou manuscrito da guerra. É lá que toca trombeta no manuscrito da guerra, tem lá umas trombetazinhas tocando e por aí vai. Veja, eu estou dando o nome do manuscrito. Então, eu estou dando o nome do manuscrito. Aí você tem que me ajudar, né? Você não vai ficar aqui reclamando nos comentários. Eu estou dando nomes, eu não estou falando, argumentando sem fundamento. Estou dando um nome onde você, cabeçudinho, pode chegar lá, e pesquisa em inglês, que é mais fácil de achar. Manuscrito da Guerra, Essênios, Manuscrito do Mar Morto, Pergaminho da Guerra. Baixe e lê, ou vira membro do canal, que tem ele aqui traduzido para o português na nossa biblioteca. Vamos lá então. E ele, Jesus, é homem, ele é homem, não mudou de sexo, ele continua homem. Entendeu? E a idade aparente dele... Alguns dizem que ele vai ter a idade de 33 anos quando ele morreu. Entendi. Mas isso é uma conjectura não também. dá pra saber, né? Ele virá completamente com o corpo glorificado, vai ser uma visão que para aqueles que o... A idade de 30 anos é uma idade mística. Inclusive, eu mostrei isso numa live aqui, que eu falo sobre o nascimento virginal de Jesus, e lendo alguns textos de Epifânio de Salamina, eu cito ali também, se eu não me engano, é Irineu de Lyon. Então, esse 30, e a gente vê esse 30 se repetindo em outros personagens também. Que esperam por ele vão adorar, né? E para os que não esperam, eles vão que é uma visão, ter pavor, né? É uma visão que os judeus já esperavam dele, né? Na primeira vinda, não é? Isso, esperava que ele viesse para acabar com os inimigos. Exato. Só que, quando você estuda o Velho Testamento, você vê que tem até indícios. Alguns rabinos acreditam em dois Messias. Ah, é? O Messias sofredor e o Messias vencedor. O Messias Ben Yosef, filho de José, que ia sofrer. E o Ben David, filho de Davi, que vai reinar. Mas por que naquela época o pessoal que não acreditava nele não acreditou pelo fato dele ser pastor? Que são tradições do judaísmo. Se você pegar, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, você pode chegar a identificar até 3 figuras messiânicas. Você vai identificar o Messias, filho de Davi. Você vai enxergar um Messias sacerdotal, exatamente, o Messias sacerdotal, né, de Arão. E você também vai ver a figura de um estilo de Messias profeta. Isso só na perspectiva essênica, tá bom? Você vai ter, então, diversas figuras messiânicas, até porque tem um pergaminho essênico que fala claramente, né? O Messias de Arão e o Messias de Davi, abertamente. Então, são 2 Messias ali, minimamente. Depois você vê algumas outras tradições. O que acontece é que no livro de Enoque, assim como no Novo Testamento, estas figuras messiânicas são sintetizadas em uma única persona. Então, por isso que no Novo Testamento a teologia vai até falar isso, né? Que Jesus é profeta, rei e sacerdote. Mas de onde vem isso? Da tradição, muito antes do Novo Testamento. Que já primeiro Enoque tentava fazer uma síntese de dizer, não, é um Messias celeste, que esse é o Messias de Enoque, é um Messias celeste, filho do ancião de dias, que ele tem em si a investidura de um profeta, de um filho de Davi e de um sacerdote. Você vê essas imagens ali, você não vê isso dito abertamente no livro de Enoque, mas você vê a imagem, ele exercendo esses papéis no livro de Enoque. E aí você tem na literatura essênica e também vai ter na literatura rabínica antiga essa visão de outras percepções messiânicas, como o Messias Ben Yosé, que vem de uma tradição quase que mística e esotérica
que é oriundo sim da história de José, que também tem o apócrifo Testamento de José, que tem ditos de Jesus paralelos a esse testamento de José. Aonde, professor, pastor, aonde está? Está ali em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Aquela tratativa que Jesus faz ali, estive com fome, estive nu, está no testamento de José, que também tem um paralelo daquela mesma passagem ali, aquela mesma passagem, com uma fala do Messias também no livro de Enoque, no livro de 1 Enoque. E eu falo com propriedade que eu fiz uma live mostrando isso. E também fiz um vídeo aqui, mais curto, né, de 8 a 10, acho que foi 10 minutos de vídeo, falando ali alguns aspectos. Na live eu falei mais abertamente sobre esta passagem. E antigamente se debatia, né, a antiguidade do testamento de José. Mas com o achado de 1 Enoque ficou evidente que o testamento de José, assim como o testamento dos 12 patriarcas, todos eles são antes de Cristo. Não tem mais agora... achamos ali, porque tem vários paralelos destes testamentos com o 1 Enoque, com algumas porções em aramaico. Ah, mas eu não sabia disso, a culpa não é minha. Ah, eu quero saber. Livro de Enoque, Fragmentos da Caverna 4 de Cura, J.T. Milik. Ele foi o cara que traduziu. Então, vá até ele, vá à fonte primária. Ele é a fonte primária. Vai até ele ali. Todo mundo usa ele. Se você pegar um livro de John J. Collins, por exemplo, você vai ver lá que as referências de John J. Collins e J.T. Milik, porque ele pegou o papiro lá, tem foto dele, bota em inglês lá, J.T. Milik, Qumran Fragments Enoch. Aí você vai ver lá, ele com a lupa, na época era com lupa, agora não, agora é laser, né, bonitão. Igual eu fiz um vídeo aqui mostrando, por exemplo, como é que era o laboratório de arqueologia do Museu Britânico, né, de Londres, né, o Museu de Londres. O cara lá, o professor Irving, tradutor, brabo, mas não precisa mais, ele fica lá traduzindo. Jogou a tabuleta lá de atrarrachos, passou um escanezinho, pip, aí veio a tradução, ele só olhando ali, corrigindo uma coisa ou outra que pode ter fugido ao scanner ali, por causa da tabuinha ali, né, já está em um certo tempo. Então, meu amigo, a tecnologia está avançando, não fica para trás não. Se você não sabia destas coisas, a culpa não é minha. Eu tô te dando a informação. Tô dando para você a fonte, poxa, valoriza aí. Eu tô te dando a fonte, toma, tá aqui, ó. O nome do acadêmico é esse, o nome do livro é esse, a data é essa. Valoriza, não critica, valoriza. Não é argumento vazio, tô te dando a fonte. Eles queriam que ele acabasse com os romanos. Mas não pela profecia anterior. Mas então, eles não tinham entendido, porque, por exemplo, quando Jesus fala, né, sobre si mesmo, né, que ele viria para trazer o ano aceitável e o dia da vingança, fica claro que são duas etapas. O ano aceitável é a primeira vez, ele veio para salvar. Ah, já estava falando em segunda vinda. O dia da vingança é na segunda vinda. E o texto que fala do Messias fala isso, só que eles não entenderam. Olha, difícil agora, porque agora eu vou argumentar no campo teológico. O dia da vingança do Senhor, atestadamente, é assim, largamente atestado por acadêmico ateu, não ateu, cristão, fundamentalista, não fundamentalista. É o dia da destruição de Jerusalém. Esse é o dia da vingança do Senhor. É o dia da destruição da cidade de Jerusalém. O ano aceitável seria um período de redenção. Então, assim, isso teologicamente atestado até na literatura confessional. Então, o pastor Lamartine está fazendo uma reinterpretação do fato, que aí é uma visão teológica dele, tudo bem, mas a teologia sistemática, formal, na questão escatológica, fala claramente, abertamente, que o dia da vingança do Senhor, inclusive tem de maneira literal no Antigo Testamento falando isso, né? É o dia da destruição de Jerusalém. Imagina um povo oprimido, um povo que está lá na sua própria terra, os romanos, adorando aquele monte de deuses falsos. Cara, eles queriam um Messias que fosse como o líder dos Macabeus, que acabou com Antíoco Epifânio e botou para correr. Sim, Os zelotes queriam isso. Os Judas eram zelotes.
Quase todo mundo Era queria isso, não um só os grupo de zelotes. judeus que pegavam em armas, eles queriam ir para o pau com os romanos. Tanto é que o ano 70, quando Tito entrou e destruiu Jerusalém e matou milhares de pessoas, Milhares. ele fez isso por quê? Porque durante 5 anos houve uma revolta dos zelotes em Jerusalém, do ano 65 até o 70. Aí, vocês estão querendo enfrentar a gente? O período da guerra judaico-romana, se eu não estou enganado, é de 66 a 73. Mas isso aí pode acontecer, errar uma data. Não devemos julgar o pastor por isso. Isso aí é memória e pode falhar. Isso acontece. Mas o pau quebrou ali. Em 66 a 73 o negócio ficou ruim. E não só por causa dos zelotas, mas dos mais extremistas também, que eram os sicários, né? Os caras eram muito doidos. Aí ele veio com tudo, né? Então, assim, eles esperavam o Messias que fosse governar e gerar uma paz no mundo. Porque ele vai fazer isso. Jesus é o príncipe da paz. Mas quando ele vem na segunda vez, Primeiro, ele acaba com tudo, com os inimigos, ele julga os inimigos. Um Messias que vai trazer dominação, uma hegemonia do povo de Israel sobre o resto da humanidade, essa é a verdade da tradição messiânica judaica. A verdade é essa. Não é que vai vir uma paz, é uma hegemonia através da dominação de Israel, e que aí Israel seria o promotor desta paz através da Torá, vamos dizer assim. Mas um Messias que vai trazer uma paz mundial, aí, meu amigo, deixa eu te contar uma. Quer anotar? Anota aí. Quarta Écloga de Virgílio. Anota. Quarta Écloga de Virgílio. Ali sim fala do nascimento de um menino especial, né, que traria paz ao mundo, um menino divino, que o mundo ali também é um mundo conhecido, um mundo dominado por Roma, e que também queria que Roma queria mais expandir, tá bom? Então, é aí que vai surgir a figura de Augusto, é aí que também vai estar dentro do contexto, mais à frente um pouco, a inscrição de Priene, anota, inscrição de Priene, e estas ideias romanas, que a gente vê já sendo mescladas em Flávio Joséfo, vão se miscigenando, sincretizando com profecias judaicas. Joséfo já está influenciado por esse contexto. Meu amigo, se Joséfo estava influenciado por esse contexto, outros também estariam influenciados, principalmente os escritores do Novo Testamento. Fílon de Alexandria é influenciado em certa medida por oráculos gregos antigos. E ele é ali que também vai desenvolver a questão do Logos, por exemplo, também com aspectos messiânicos, de ser um filho de Deus. E nós abrimos aqui os textos de Fílon. Eu abri o texto. Nós abrimos o texto, então. A culpa não é minha que não te ensinaram isso na igreja. Nós abrimos o texto aqui, então a culpa não é minha, tá bom? Não me culpe por abrir o texto de Fílon de Alexandria. Não me culpe por eu ter feito uma live inteira lendo toda a quarta Écloga de Virgílio. Eu li a Écloga inteira. Não me culpe por ter lido inteiro aqui no canal a inscrição de Priene. Então, a culpa não é minha. Não é minha que você não sabe. A culpa é de quem não te contou, tá bom? Então, voltando a dizer, não estou refutando o pastor Lamartine Pozella, não é isso. Eu estou dizendo a origem destas crenças, o fundamento destas crenças, de onde vêm estes pensamentos ali antes de Cristo, tá bom? Então, vamos continuar. Vão todos morrer na segunda vinda, aqueles que forem aliados ao anticristo. E o milênio? Então, aí vai haver ressurreição dos mortos que morreram durante a tribulação.
e vai entrar no milênio e durante 1000 anos ele vai governar e aí sim ele é o príncipe da paz, vai ter Milênio vem da onde? Tradição persa. Nós temos aqui a live do milênio. Inclusive, eu tenho que fazer aquela live, né? Ela não ficou bem gravada, né? O áudio não estava bom, o vídeo não estava bom, não ficou boa aquela live, apesar dela ter ali suas visualizações. Então, nós vamos fazer novamente a live do milênio, de onde vem persa. Desculpa te contar. Tradição persa. Até o dragão que é solto no milênio, anota, você quer anotar? É Zahak. É o rei serpente, o rei dragão, que é derrotado por Kev, o ferreiro, ungido e escolhido nos primórdios da humanidade por Ahura Mazda, tá bom? Exatamente. Então, desculpa. Não tenho culpa, não é minha culpa. Então, você pode pegar a enciclopédia irânica, que ela tem online na internet. Ela tem online. Você pode botar lá, enciclopediairanica.com, vai lá no botãozinho, traduz o português e pesquisa lá sobre o reino do rei serpente, né? O Zahak. Pesquisa lá sobre o reino dele e a luta dele com o Kev, o ferreiro, que é o cara que liberta o povo persa de 1000 anos de opressão do rei dragão, do rei serpente, tá bom? Então, na enciclopédia tem todas as referências bibliográficas atestando a antiguidade desse mito, que vem da tradição védica de Indra até, do guerreiro Indra. Então, e do dragão Vritra. Então, olha só, olha, eu tô dando nomes. Então, a culpa não é minha. A culpa é da lá na igreja que não te ensinaram de onde vem. Tá lá a culpa não é minha, não. Eu tô falando aqui, eu já ensinei isso lá na igreja, no estudo. Então, a culpa não é minha. Não me contaram, não me disseram. Não. Eu sou seu amigo, eu tô te dando a fonte. Eu tô te dizendo de onde vem. Eu tô te mostrando até onde você pode pesquisar. Então, eu sou seu amigo. Fechamento seu. Então a culpa não é minha. Eu estou te dizendo de onde vem. Isso é mitologia persa, tá bom? E nós temos também outras tradições que vão falar, né, dessa batalha entre um guerreiro e um ente dragão serpente, tá bom? Inclusive tem várias, tem na tradição hitita, tem várias tradições, várias, babilônica e egípcia e por aí vai. Então, esquece. Isso é uma mitologia. O Apocalipse tem a sua parte esotérica? Tem. Mas não é esse o tema aqui, tá bom? Por que escrevem Apocalipse, né? Por que fazem isso? Por que repetem essa mitologia? E o pessoal na antiguidade, eles sabiam o que eles estavam fazendo. É porque são ciclos, né? Ciclos. São ciclos, exatamente isso, são ciclos. Então eles escrevem como uma maneira de prever os ciclos que estarão acontecendo. Vamos lá. paz na Terra. Mas 1000 anos seria literal? Literais. Eu acredito em 1000 anos literais. Não é bastante tempo. Não, é literal. Porque a Significa Bíblia assim, fala- 1000 anos como se fosse bastante tempo. Quando você vê a descrição, você vê que é literal. Porque ele fala, depois de 1000 anos, Satanás será solto. Entendeu? Não é literal, pastorzão. Muito bom, né? O conteúdo aqui. Muito bom ver o pastor Lamartine Pozella trazendo explicações teológicas. Lembrando que isso não foi uma refutação de maneira alguma ao pastor Lamartine Pozella. Estou pegando aqui que ele está falando no âmbito bíblico, teológico, confessional, até parece-me futurista, e eu estou dizendo, ó, vem daqui, isso vem daqui, a origem histórica é essa, a origem literária é essa, a origem é essa daqui. É isso que eu estou fazendo. E eu agradeço, muito obrigado por vocês terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia, que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Agora pronto. Meu amigo ateu, respira. Calma. Vai, puxa o prana.
Calma, rapaz. Se você não crê em um Deus, está tudo certo. Do fundo do meu coração, eu desejo que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.